Olá! A mensagem que eu trago hoje é: não deixe a sua incredulidade impedir o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Hoje eu quero falar sobre o pecado da incredulidade e como que ele traz morte espiritual para a nossa vida. Pois é, né? Forte esse termo morte espiritual. Mas é isso mesmo que acontece. Em Hebreus 11:16 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se em alguma área da nossa vida existe incredulidade sobre o agir de Deus, como é que ele vai operar o romper e o milagre que você precisa? E a morte espiritual vai acontecer justamente porque aquela área da sua vida vai ficar estagnada, por não ter o poder de Deus operando nela. A questão da incredulidade ela é tão séria que a Bíblia fala que Jesus queria operar muitos milagres na sua própria terra, mas não conseguiu operar tantos assim por causa da incredulidade que existia ali. Em contrapartida, ele pôde realizar um milagre de cura à distância do servo de um centurião que era um oficial romano inimigo do povo judeu. E olha a resposta que o centurião dá a Jesus quando ele fala que vai na casa dele para curar o seu servo. Está em Mateus 8:9. Vamos ler rapidinho. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Gente, que fé é essa? De um homem que sequer era judeu, e Jesus se admirou da fé dele de uma tal forma que falou que nunca viu tamanha fé. Olha a resposta de Jesus para ele em Mateus 8:10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, ou seja, nem o próprio povo dele tinha fé desse centurião. E vamos agora para uma passagem que fala de um dos maiores milagres que Jesus operou, que foi o milagre da filha de Jairo. Está lá em Marcos 5, de 35 a 42. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Queria chamar atenção para duas partes dessa passagem que mostram como que Jesus impediu que a incredulidade influenciasse no milagre que ele queria realizar. No versículo 37 diz assim: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ou seja, dos 12 discípulos, apenas 3 foram com ele, o que me faz crer que eles eram os únicos que teriam a fé necessária para ele realizar o milagre de ressuscitar a menina. E o outro ponto é que na casa de Jairo as pessoas não estavam mais crendo. Elas choravam e se lamentavam da morte da menina, e até algumas foram até Jairo falar que a menina tinha morrido e que não precisava mais incomodar Jesus porque ela tinha morrido, né? E quando ele falou que ela só dormia, elas riram de Jesus. E aí o que Jesus faz? Manda todos saírem e só chama o pai, a mãe e os discípulos que estavam com ele. Gente, isso é porque o ambiente de incredulidade afeta a manifestação do milagre. Ele teve que tirar todo mundo de lá que não cria naquilo
para poder realizar o milagre. Gente, a incredulidade ela é tão séria, ela afeta a nossa oração, ela bloqueia o que pedimos em oração para Deus. Porque muitas vezes pedimos, mas nem mesmo nós cremos no que nós estamos pedindo. E não cremos que Deus vai realizar aquilo. Em Tiago 1, 6, 8 fala assim: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Os termos mente dividida e instável em tudo que faz quer dizer que ele é incrédulo, e o incrédulo muda de ideia, não tem firmeza, ele é inconstante, porque não está firme em sua fé sobre aquilo. Eu queria te fazer um convite a refletir sobre isso. Será que existe alguma área da sua vida que você tem enxergado morte espiritual? Que você não enxerga mais a mudança, que você não crê que Deus pode fazer um milagre? Pode ser até que um dia você acreditou, mas às vezes passou tanto tempo que hoje em dia você não crê mais, a sua fé se esfriou. O Senhor quer trazer vida para você nessa área. Tudo aquilo que morreu na sua vida, Ele pode ressuscitar. Basta você se levantar agora em fé. Se você se identificou, peça a Deus perdão pela sua incredulidade e se levante em fé, declarando a sua vitória. Declare vida sobre essa área no lugar de morte. Em nome de Jesus, se levante em fé, amém? Essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Eu espero que tenha te edificado. Me diz aqui nos comentários se você se identificou alguma área da sua vida que precisa, se você precisa se encher de fé. Eu quero orar por você. Coloca aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever nesse canal para ajudar a impulsionar e ajudar mais pessoas a serem edificadas também por palavras de fé como essa. E ativa aqui o sininho também para receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? Muito obrigada, tenha um ótimo dia, Deus te abençoe.